Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, o povo lindo da minha vida. Vamos aqui entrar então, né, senhores, no nosso conteúdo sobre software, certinho, definições que nós temos de software, definições que nós temos de tipos de software, bacana, o que que é um sistema operacional, afinal de contas, o que que é um aplicativo, um utilitário, o que que é um software freeware, gente, que a galera fica boladaça, né, sem entender o que que é isso, o que que é um software header, o que que é a BIOS, afinal de contas, no teu computador, o que que é um driver, um software plug and play. Já ouviram esses termos? Já viram esses termos aí nas suas provas, nos seus conteúdos, nas suas questões? Pois é, né? Hoje, agora, é a hora da gente entender, afinal de contas, o que que é cada um desses termos. Beleza, então, e fora isso, né, gente, também já temos uma pequena introdução a sistemas operacionais. Joia, meu foco aqui de jeito nenhum é já decompor o Windows, meu foco de jeito nenhum é já decompor Linux, né? Muito pelo contrário, a pegada que eu tenho aqui agora é que vocês entendam. E agora, como que eu consigo diferenciar um hardware, ok? Que é aquela parte física que nós temos no nosso computador, de um software. E como, afinal de contas, ambos acabam trabalhando aí em prol aí da facilitação e utilização de todos os senhores aí do seu computador, do teu dispositivo móvel, da tua Smart TV, do teu smartwatch, que é sempre aquele esquema, né? Pô, o hardware, afinal de contas, funciona sozinho? Não. O teu hardware não vai funcionar sozinho. Isso é muito incrível, né? Não tem só aquela parte do tool, né? Da ferramenta, do que é hard, certinho, gente, que vai funcionar sozinho. Ele necessita de um software. E por incrível que pareça, o software também não funciona sozinho. Porque é aquele esquema, cara, é bem básico. Alguém toca o software? Não, você não toca o software. Você não vê um software flutuando aí, né? Justamente, vamos colocar assim, no espaço-tempo, né? Como poderemos dizer. E você está conseguindo, afinal de contas, utilizar o software se ele está num hardware. Então agora é justamente a hora que a gente vai dedicar os nossos estudos a entendermos perfeitamente como que entra o software, tipos de software, tudo bem, gente, nomenclaturas que nós temos, categorizações, e você vai sair daqui gabaritando essas questões aí relacionadas a software, beleza? Então, tá comigo, gente, tocinho, professor, porque você é lindo, você é maravilhoso, porque você explica direitinho, né assim, gente? Mas fora isso, tu tá aqui para poder aprender, né? Isso que vai acontecer. Então cola comigo, é hora da gente começar, então, a trabalhar com o nosso conteúdo aqui de definições de software, ok? Aqui, ó, deixa eu só pegar minha canetinha legal, marota aqui, ó. Definições de software, arquivos e pastas, muito importante que vocês já compreendam, né? Tudo isso como funciona a partir desse exato momento. E lembrando, né, gente, estamos trabalhando aqui com os nossos cursos, as nossas aulas, na plataforma do Mapas e Cards, bacana, tá aqui, ó, inclusive o nosso Instagram, @mapas e cards, ok? Claramente você está lidando aqui com o professor mais bonito da tecnologia da informação, da informática para concursos do Brasil, professor Gabriel Pacheco, e convido todos vocês a me seguirem, né, aqui no meu Instagram, @professor.gabriel Pacheco, beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, cara, quando a gente olha, menina, quando a gente olha ali, afinal de contas, para essa característica que nós temos entre hardware e software, né? Como que eu vou diferenciar o que é um hardware do que é um software? Gente, hardware é tudo aquilo que é físico. Hardware é tudo aquilo que é tocável, né? Como, por exemplo, minha caneta aqui, tá vendo? Como, por exemplo, o mouse que eu utilizo aqui no estúdio. Como, por exemplo, o próprio microfone, né? Que eu uso aqui no estúdio. Tudo bem? O monitor que eu estou trabalhando, bacana a câmera que está sendo aqui utilizada para poder fazer a filmagem. Joia, gente, quando a gente utiliza também o nosso monitor aqui de uma forma geral, né, que seja inclusive o quê? Um monitor que seja um monitor, vamos colocar ali de entrada e saída sensível ao toque, tá joia? O processador, né, ou seja, tudo aquilo que é literalmente físico é o teu hardware, tudo bem? Lembrando que quando você pega a palavra hard em inglês, o hard, uma das traduções que nós temos é o quê? Duro, físico, entendeu como? E quando você fala do software, a tradução da palavra soft em inglês é algo macio, algo fofo. Então quando ele coloca a palavra software, né, até brincadeira, né, algo fofo, tá bom? Mas quando ele coloca a palavra software aqui para jogo, para a gente poder trazer a nomenclatura à tona do que é um software, a ideia é justamente que você esteja lidando com algo que é o quê? Algo apenas lógico, algo que você não toca, tudo bem? Algo lógico, algo que você não toca, algo que se você estiver com muita raiva, você poderá apenas o quê?
apenas xingar, você não pode chutar, entendeu como? Em contrapartida do teu hardware, como ele é físico, aí sim, tu tá com raiva, tu consegue dar uma bicuda valendo ali, só não faça isso no teu computador, pelo amor ao criador, porque senão você estraga o teu computador. Beleza, então vamos lá, cola aqui comigo. O que é o software então? O software, gente, basicamente, ele consiste... Aí então, peguei errado aqui, desculpa, marcador de texto. O software então ele consiste do quê? O software é um conjunto de algoritmos e suas representações no computador, o que chamamos então de programas. Então, basicamente, o nosso software, o que é? São os programas utilizados no seu computador. Em sua essência, é o conjunto de instruções que compõem os programas, e não o meio físico no qual estão gravados. Por quê? Porque esse meio físico aqui, ó, que a gente está lidando com ele, o nosso meio físico, ele é o quê? Ele é o nosso hardware. Belezinha? Caramba, Pacheco, massa, entendi. Agora vamos lá. Trabalhando um pouquinho ainda nessa definição, né? Consiste em algoritmos. O que são os nossos algoritmos, então? Joia, já para poder colocar aí nessa cabeça enorme, linda, maravilhosa que Deus lhe deu. O teu algoritmo, ele é basicamente uma sequência de comandos. Joia, então um algoritmo é uma sequência de comandos que instrui então o teu computador para que o teu computador saiba basicamente o que ele tem que fazer. Entendeu como? Então quando a gente fala como, por exemplo, poxa, acabei de desenvolver aqui uma solução responsável então por disponibilizar ali, né, gente, a abertura, a edição de documentos textuais. Essa estrutura tem um algoritmo ali por trás dela, certo? Que faz, então, com que você, clicou num botão, aquele botão vai fazer abrir um arquivo, entendeu? Clicou no outro botão, aquele botão vai colocar em itálico o texto que eu estou trabalhando ali. Tudo bem? Tudo isso que tem por trás, tudo isso que tem aqui, que a gente chama em background, joia, ali de uma estrutura de um programa, é então um algoritmo, é essa sequência de comandos, é essa sequência de instruções, instrução e comando aqui pra gente é a mesma coisa, que você vai trabalhar para que o computador consiga executar alguma tarefa desejada aí para você. Nosso software é o que então? Nosso software são instruções, olha, instruções binárias, binárias por quê? Já vimos, então, né, na nossa parte de teoria da computação, né, que tudo que a gente trabalha aqui é trabalhado de forma binária, joia, ou seja, binária, 2, ou seja, em bits, não é isso que a gente falou? Binário porque 0 e 1, gravados em uma memória permanente em formato de arquivos. Ao entrar em execução, o que a gente já viu também na parte de hardware que a gente esteve estudando aí? Ele é, então, copiado. O teu software é copiado para onde? Para a nossa memória RAM. Memória RAM que é o quê? A nossa memória volátil, responsável inicialmente então por fazer o link, fazer o meio de campo, a comunicação entre a sua memória secundária e o seu processador, de onde é acessado pela CPU durante sua execução. Todo mundo pegou isso? Isso é o teu software. Software que basicamente sempre vai ser considerado com 2 tipos inicialmente. Então vocês vão ver que quando você fala de software, você vai ter o software que é considerado o quê? O software que é um dado, são basicamente suas informações, e você sempre aqui vai ter também o software que nós chamamos de instruções, ou seja, nossos comandos, nossas ordens de coisas que precisam ser feitas com esses dados. Exemplos para a gente poder entender como que isso funciona, né? Vamos lá, inicialmente, o que vai ser então o dado, a informação? O dado, a informação como software, ele contém um conteúdo que é legível, ele contém um conteúdo que é utilizável, ele contém um conteúdo que armazena algo de importante para você, tudo bem, que é usuário de um computador, como por exemplo um banco de dados, como por exemplo um documento do Word, né? Um documento em docx, ali do teu Word, um documento em TXT, um documento em Excel, tudo bem? Um documento em PowerPoint, isso é um dado, tudo bem? Entenderam como é que acontece? Joia! Nesse exato momento eu entro então com o quê? Com as instruções. O que são as instruções? São coisas que eu consigo fazer com esses documentos. Bacana, são coisas que eu consigo fazer com esses dados. Como, por exemplo, uma instrução para eu poder conseguir abrir um documento textual na minha tela. Como, por exemplo, uma instrução para que eu consiga salvar
ok? Uma alteração em cima daquele documento, como por exemplo uma instrução para que eu consiga verificar se aquele documento, inclusive, possui um vírus ou não. Tudo bem? Essa é a diferença que você tem que levar em consideração. E aí você vai falar para mim assim, mas Pacheco, todo o programa, todo o software, então, ele vai ser composto por essas duas características? Vamos lá. Não é que ele obrigatoriamente é composto, mas ele pode ser dividido, ele pode ser separado em quê? Em programas, em softwares que você tem o quê? Exatamente, que você tem dados, são o quê? São seus arquivos, cara. Se você pegar ali agora, menina, um arquivo que você acabou de receber via DocX por e-mail, tá ali. Isso são dados. Entendeu como? E você tem o quê? As instruções, que são coisas que você pode fazer ali com aquilo. Belezinha? Entenderam o que é software? Aí, galera, pô, Pacheco, então software eu não posso de forma alguma, parceiro, considerar como algo físico. Por exemplo, aqui, esse pente de memória. Não, esse pente de memória é um hardware. Mas aí, Pacheco, esse pente de memória, eu lembro que você mostrou ele, inclusive, nas nossas aulas sobre hardware, e você falou que aí você consegue armazenar parte, inclusive, da sua estrutura, né? Que você tem ali do software. Por quê? Porque é um hardware que representa uma memória RAM e que eu consigo colocar coisas lógicas aqui dentro. Coisas que eu não consigo tocar. O hardware aqui eu tô tocando, ó. Tô tocando. Entenderam como? Beleza. Falando então sobre software. O teu software, ele pode ser então... vamos colocar ali, ele pode então ser classificado de diversas formas, ele pode então ser classificado de diversas maneiras. Eu vou apresentar algumas aqui para vocês, né? Se você estivesse estudando para um cargo de tecnologia da informação, nós teríamos algumas outras classificações que não são definitivamente cobradas para cargos que eles cobram somente noções de informática, beleza? Mas é importante que vocês conheçam essas classificações mínimas que eu vou então apresentar para você. Primeira forma que nós temos de classificar então o nosso software diz respeito à funcionalidade, beleza? É onde a gente trabalha justamente com o quê? A nossa funcionalidade. Para que serve o teu software? Basicamente isso que eu estou falando. Se eu estou trabalhando então com a funcionalidade, é o quê? Para que serve aquele software, basicamente. Beleza? Então, dentro dessa característica de falar do que? Para que serve o nosso software, nós temos o que então? Inicialmente, nós temos os nossos sistemas operacionais. Cara, sistema operacional importantíssimo, né? Nos dias atuais não tem como tu utilizar ali um computador, não tem como tu utilizar ali, né? Afinal de contas, o teu Smart TV, não tem como tu utilizar teu smartwatch, teu telefone, sem que você tenha basicamente o quê? Sem que você tenha um sistema operacional. O sistema operacional é o básico do básico do básico. O sistema operacional é o começo de tudo. Por quê? O teu sistema operacional, ele gerencia então os recursos do computador, joia? E faz o quê? Faz justamente aqui uma segunda característica primordial que você vai encontrar em algumas questões, faz justamente a interface entre o usuário, que é você, olha, o usuário e o computador. Para isso que ele serve. Caramba, Pachecão! Entendi. Então, é o sistema operacional que possibilita que eu interaja, professor, com o respectivo computador no qual estou trabalhando? Perfeitamente. É o sistema operacional que vai possibilitar isso. Pegou isso, entendeu como é que funciona? Pô, Pachecão, tranquilo e calmo, beleza. Tanto que nós temos aqui alguns exemplos, né, de sistemas operacionais que eu posso colocar já para jogo aqui. Daqui a pouco eu vou decompor um pouquinho isso aqui para vocês, tá? Vou melhorar um pouquinho mais esse seu conteúdo aqui, esse teu conhecimento. Primeiro, por exemplo, o Windows. O Windows é um sistema operacional. Sistema operacional aí é fabricado pela Microsoft. Nos dias atuais é líder de mercado, né, em relação a sistemas operacionais. Em relação a aplicativos também não tem como. E temos também aqui o Linux. Beleza? Aí, ó, para vocês poderem lembrar como é que ele funciona. Outra característica que vocês vão ver aqui então, que eu abro aqui uma observação básica. Uma observação básica quando você pegar em questões o termo chamado que software básico, tá? Porque alguns autores consideram o sistema operacional do seu computador como um software básico. E o que seria um software básico? É um software sem o qual o computador não vai funcionar.
Tanto que eles colocam no meio da jogada desse software básico alguns exemplos, né? Como por exemplo aqui, ó, vocês vão ver eles falarem para você, né? Falou sobre software básico. E isso cai na prova de vocês, tá? Software básico. É o quê? É o software sem o qual o teu computador não vai funcionar. É só você pensar assim, teu computador funciona sem Word? Ué, funciona. Seu computador funciona aí sem o Excel? Funciona. Mas o seu computador funciona sem o sistema operacional? Não. Então o primeiro software básico que nós teremos aqui, ó, para trabalharmos com o seu computador vai ser o quê? Primeiro, sistema operacional. Beleza? Outro software básico que nós temos é justamente a tua BIOS. Vamos dar uma aprofundada agora sim na tua BIOS, mas inclusive nas nossas aulas de hardware, eu já mostrei para vocês até onde que a tua BIOS é armazenada em uma placa-mãe, lembra-se disso? Pô, demais da conta, Pacheco, lembra, né? Tu mostrou a figura ali da placa-mãe e tudo mais pra gente, para ficar bem certinho, bem assimilado, né, o conteúdo, ok? E um outro tipo de software básico? Um outro tipo de software básico que nós temos, inclusive, são os nossos compiladores e interpretadores. Compiladores e aqui interpretadores. Que servem justamente para que você possa pegar um programa, pegar uma estrutura computacional que tenha sido desenvolvida, ok? Compilar para que ela vire um programa funcional para você. Sem ela, o teu programa não vai funcionar. Entendeu como? Joia, né? Lindo e maravilhoso. Então tira print dessa tela aqui. Pacheco, por que tu não deixa já no material base? Eu quero valorizar o aluno que está assistindo a minha aula. Meu material base aqui pode estar rodando na internet em PDF, entendeu? E a galera distribui, mas na minha aula você vai pegar coisa exclusivista. Isso com certeza absoluta. Beleza? Joia. Ainda quanto à funcionalidade. Você vai ter o software que a gente chama de software utilitário, beleza? O que é nosso software utilitário? Os softwares utilitários, eles permitem a manutenção dos recursos da máquina. Joia? Então, para que ele é útil? Ele é útil para que você tenha uma manutenção adequada do teu computador. O software utilitário é útil para o quê? O software utilitário é útil para que você consiga fazer algum tipo de manuseio, manutenção no teu computador. Como, por exemplo, ajustes no teu disco, trabalhar em cima da melhoria da tua memória, manutenção inclusive de outros programas. Joia? Como, por exemplo, você vai ter que ter um antivírus, teu defragmentador. Vamos escrever mais alguns aqui? Vamos lá. Tu vai lembrar que você já utilizou esses danados aqui mais cedo ou mais tarde aí na sua vida de usuário de computador. Joia? Vamos lá, ó, limpeza de disco. Softwares que causam limpeza de disco. Ok? Softwares que você vai utilizar, inclusive, para poder compactar arquivos. Então, compactadores, ó. Dentre diversos outros, são considerados, então, softwares que são utilitários. E nós estamos aqui, temos aqui ainda, quanto à funcionalidade, o que nós chamamos de softwares aplicativos. Nossos softwares, então, aplicativos, eu gosto de colocar uma definição muito legal para ele, porque, primeiro ponto, fica bem claro que ele está voltado para a solução de problemas diretos ali do usuário. Então, você tem um problema direto que tem que ser resolvido, então você vai utilizar o teu software aplicativo. Ele está orientado diretamente ao quê? A uma solução do problema do usuário. Ele está orientado a uma solução de um problema dos usuários. Pronto e acabou. Tanto que você vai ver que o software aplicativo é bem interessante, porque ele literalmente tem a capacidade de aumentar, aumentar ou até mesmo melhorar a experiência que você tem aí de uso do computador. Aqui podemos então já citar alguns, como por exemplo o nosso Excel, o nosso Calc. Excel, que é o nosso processador de planilhas eletrônicas que nós temos na Microsoft. O Calc, que é o nosso processador de planilhas eletrônicas do LibreOffice. Ok? O Word, que é o nosso processador de textos que nós temos da Microsoft. E o nosso PowerPoint, colocando aí para jogo o PowerPoint como nosso processador de apresentações, slides, é o que eu utilizo aqui inclusive nas nossas aulas,
da nossa Microsoft. Beleza? Pegamos então a diferença. Sistema operacional faz com que o computador funcione e faz a interface, né? Permite que você consiga interagir ali com o teu computador. Isso é teu sistema operacional. Pode ser chamado, inclusive, de software básico? Sim. Lembrando, software básico, eu vou envolver o que ali no meio do caminho? Sistemas operacionais, BIOS, compiladores e interpretadores que nós temos. Beleza? Utilitários servem para quê? Utilitários são programas que possibilitam que você faça alguma coisa em prol do computador. Ele é útil para o computador. Ele é útil para o computador porque ele possibilita que você tenha a varredura de um vírus, ele possibilita que você tenha a defragmentação da tua unidade de disco, ele possibilita que você faça a limpeza do teu disco. Joia, isso é um software utilitário. Entenderam como é que é? Software aplicativo. Ele melhora, ele aumenta, ele intensifica a tua experiência como usuário ali de um computador. Então ele faz o quê? Ele dá um jeito bacana, certo? Na solução de problemas de usuários que você tem ali no teu computador. Entenderam como é que funciona isso aqui? Beleza, se você entendeu, menino, menina, você já está assim, ó, lá na frente em relação às questões que cobrem esse tipo de conteúdo. Agora, é claro, né? Já estou lá na frente, já estou garantindo 60%, 65%. Com 60%, 65%, tu não tá ali cabulosão, não tá cabulosona para poder passar na prova, né? Então tu precisa fazer o quê? Tu precisa alcançar ali teu 100%, concordam comigo? Beleza, então para alcançar esse 100%, você precisa conhecer um pouquinho mais. Como, por exemplo, como que eu posso classificar, afinal de contas, o meu software no que diz respeito à licença do software? Muito bom isso aqui, né? Como assim a licença do software? Bicho, tu saber que para poder usar um software, você tem que ter aquele software licenciado ou não? Pacheco, tem software aí que é de graça, não tem que licenciar não. Meu parceiro, você está enganado. Você acabou de falar para mim o tipo de licença daquele software que você está falando que você não precisa pagar. É uma licença chamada freeware. Existe essa classificação. Que legal! Bacana, né? Então vamos estudar aqui mais um pouquinho? Vai lá, cola comigo. Quando a gente fala então do teu software, em relação ao tipo de software quanto à licença, nós podemos então considerar o nosso software como software freeware, nós podemos considerar o nosso software como shareware, nós podemos considerar o nosso software como software livre. Não confunda com freeware. Vocês vão entender por que você não pode confundir com freeware. Todo mundo entendeu? Tá joia? Porque existem softwares que são ao mesmo tempo tanto freeware quanto software livre, mas você não pode confundir os dois tipos de licenciamento. E existe o software que é chamado de adware. Bacana? Vamos lá dar uma olhadinha nele então? Beleza, cola aqui comigo. Primeiro ponto, cara, tô trabalhando com freeware. O que é o freeware? Free é do que de inglês? Vocês lembram dessa palavra? Não? Então vamos lá. Eu falo aqui para vocês, ó. Seu free significa livre. Como assim livre? Ele é livre porque ele é distribuído para ser utilizado gratuitamente e podem ser instalados sem restrição de uso. Entendeu como? Então quando você fala do freeware, ele tem uma licença que diz para você que ele é freeware. Bacana, você pega, baixa da internet, instala no teu computador, você pega, baixa, vamos colocar ali do App Store, entendeu? Baixa no teu celular, você pega, baixa ali, dependendo da fabricante da tua TV, na tua Smart TV, vai usar. Isso é freeware. E não pode ser cobrado por absolutamente nada. Não pode ser cobrado por absolutamente nada. Temos o software, que ele é um software de demonstração, joia? Muito utilizado aí nas características de jogos que nós temos, muito utilizado em características de softwares usuais aí do teu dia a dia, que são os chamados software shareware. Tá joia? Distribuído para ser utilizado gratuitamente, mas que possuem certas restrições, liberadas mediante licença paga, né? É basicamente o chamado software de demonstração. Ok, todo mundo pegou? Então o que é um shareware? O shareware é um software que ele vem basicamente com funções, literalmente funções mínimas, funções basilares. Tem shareware que inclusive fica o resto da vida ali funcionando com funções basilares, né? Funções mínimas, porque já atende a necessidade do usuário, ok? E dali em diante, para poder ter aquela função completa, né, aquela utilização completa, o que você acaba fazendo? Aí você tem que pagar
uma licença completa. Todo mundo entendeu? Beleza, agora vamos lá. Pachecão, tenho um software que é shareware. Beleza? Em contrapartida, de um outro lado, eu tenho um software que eu só consigo utilizar se eu pagar. Não é assim que acontece? Todo mundo pegou isso? Se você pega como, por exemplo, o LibreOffice. O LibreOffice, ele não é um software sharer e ele não tem que ser pago. Ele é o quê? Ele é freeware. Todo mundo concorda? Beleza, agora vamos comparar embaixo. LibreOffice, freeware. Ele é o quê? Livre para uso. Agora, quando você trabalha com sharer, já reparou que o teu Office, teu Microsoft 365, assim como o teu próprio Google Workspace, ele tem essa peculiaridade, ele tem essa característica de ter uma parte que é uma parte não paga e uma parte que é paga obrigatoriamente? Sabiam disso? Pacheco, é sério? É, meu parceiro, quando você for estudar comigo, tudo bem, a parte Microsoft 365, eu exploro todas essas características, inclusive de licença, tá bom? Mas bota na tua cabeça, você tem então a parte que é shareware e você tem a parte que é paga, ok? A partir do momento que você tem uma parte desse software que você tem que pagar, então, um pacote, uma licença, um valor para você efetivamente utilizar aquilo ali, ele se torna, então, adivinha o quê? De sharer, ele acaba se tornando o que eles chamam de um software legado. Termo que é utilizado de forma muito pejorativa para software, porque quando a galera quando vai falar sobre legado, né, você fica assim com aquela sensação, legado é uma coisa que é antiga, legado é uma coisa velha ali da empresa. Não é que é uma coisa antiga, não é que é uma coisa velha da empresa. O legado, na verdade, ele tem uma peculiaridade, uma característica, adivinha qual que é? É porque ele faz parte do legado da empresa. Legalmente, ele faz parte da empresa. Legalmente, ele é um ativo da empresa. Por isso que ele tem esse nome de um software legado, porque ele teve uma licença sendo paga para você poder utilizá-lo. Beleza? Cai-se em prova? Cai-se em prova, por isso que o Pacheco está explorando. Pacheco, nossa, eu passei aqui para um outro parceiro meu que estuda informática, ele falou que isso é muito avançado. Só pega as questões que você tem que resolver. Não fica dando ouvido para essas coisas externas não, tá? Porque é muito comum mesmo, o concurseiro ali que tem um pouco mais de preguiça, o concurseiro ali que não quer estudar questões ali que caem em prova que fazem diferencial, ficar dando qual desculpa? Isso não cai em prova não, deixa pra lá. Não cai nessa não, escuta teu professor. É bem melhor, bacana? E você tem o que a gente chama do nosso software livre. O que é o software livre? O software livre, ele não obrigatoriamente é distribuído gratuitamente. O software livre, às vezes você pode até pagar. Às vezes você tem até que pagar para você ter noção, para poder utilizá-lo. Sabia disso? Mas o software livre, ele é trabalhado em cima das 4 liberdades que nós temos do software livre. Aqui, ó, são as 4 liberdades que nós temos. Claramente, né? Obrigatoriamente, software livre é pago? Não. Em alguns momentos ele pode ser pago, em outros momentos não. Mas o mais importante é que quando você classifica teu software livre como software livre, é que você tem liberdade de fazer o quê? De utilizar. Então você pode usá-lo conforme desejado. Você tem a liberdade de copiar. Então você pode copiar de um local para o outro. Aí a partir do momento, né, que você acaba tendo o uso, né, de acesso da respectiva licença, você pode estudá-lo e pode, inclusive, modificá-lo, né? Alguns softwares livres aqui que eu já vou citar para vocês, que você já deve ter ouvido falar aí no mercado, né, de concursos públicos. O Linux é um exemplo clássico. Ele é um sistema operacional, certo? Que é freeware e software livre. Gostou, né? Bacana. Temos um outro que, vez ou outra, aparece nas suas provas aí também, o Mozilla Thunderbird. Nós vamos dar uma estudada nele quando estivermos trabalhando com conteúdo de correio eletrônico, mas o Mozilla Thunderbird, ele tem essa peculiaridade também. Ele também é um software livre. Você pode fazer o que com ele? Pode usar, copiar, estudar, modificar conforme você desejar. Muito bom, né? Legal saber disso? Joia, joia demais da conta. E você tem o nosso software, que é chamado software Adware. Gente, o Adware, ele basicamente ele é um software que tu vais utilizar ali o quanto você desejar, o tanto que você precisar, ok? Mas o teu Adware, ele fica fazendo o quê? Propagandas para ti.
Já viu o software que você está utilizando ali, jogos inclusive, e fica passando propaganda o tempo todo ali na tua tela, fica apresentando, né, propaganda, propaganda, propaganda? Aquilo é um software do tipo Header, beleza? Algumas variações de licenciamento que nós temos aqui nesse exato momento. Existem aplicativos que são freeware completaço, eles não são share, eles são completaços mesmo. Você consegue baixar, utilizar no teu computador, utilizar no teu celular, sem dor na consciência, sem problema algum. Mas esses aplicativos, eles pedem não o valor do licenciamento, eles pedem doações. Bacana? Então eu já vi também questões da área de informática, eles cobrando essa característica, né? Ah, existem softwares que são considerados softwares freewares que podem, afinal de contas, ali cobrar doações? Sim, esse tipo de licenciamento existe também. Bacana, um exemplo clássico aí, o OBS. Se você já fez aí algum tipo de estudo, né, de trabalho, para poder gravar uma videoaula em casa, algo do gênero, você já deve ter passado pelo OBS, né? O OBS, ele pede doações. Muito legal, né? Alguns softwares, inclusive antivírus, que são ali utilitários, também pedem doações. A galera fala, é um antivírus gratuito, né? É um freeware geral, completo. Não, por trás ali, inclusive, a própria fabricante daquele antivírus pede doações. Pô, e é legal, né? Tu tá usando o aplicativo do cara, vai lá dar uma doação, né? Dá um estímulo financeiro ali para a empresa, para a organização. Não é, gente? E aí, tá legal? Tá completo? Gostou? Vou dando uma paradinha por aqui para ela não ficar muito grande. Aquele grande abraço, até já, hein? Tchau!